Olá, alunos das turmas 1902 e 1903. Quem fala aqui é o professor de Ciências, Diogo Neves, que vocês já conhecem. E nessa videoaula é uma continuação da videoaula em que eu falo sobre as propriedades gerais da matéria. Nessa agora eu vou falar sobre as propriedades específicas da matéria. As propriedades específicas são características que não estão presentes em todas as substâncias, em toda a matéria. E essas características, quando estão presentes, elas são tão específicas que você consegue identificar a matéria pela característica. Vamos então começar, vou falar sobre 3 propriedades específicas da matéria, começando pelas propriedades organolépticas, que são propriedades que nós conseguimos identificar, detectar através dos nossos sentidos. Pode ser em um ou pode ser em um dos 5. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Por exemplo, a cor é uma propriedade organoléptica. A gente sabe que o tomate é sempre vermelho. Você consegue identificar, então é uma propriedade organoléptica. O brilho, né? Você consegue identificar pela visão. Qualquer metal, em geral, tem brilho. Sabor, odor, são propriedades que estão geralmente relacionadas com alimentos, né? Então, por exemplo, uma laranja. Quando você come uma laranja, mesmo se você come de olhos fechados, você sabe que é uma laranja, porque pela propriedade organoléptica, sabor, você consegue identificar porque é específico da laranja. Agora, por exemplo, um plástico, né, não vai ter sabor de nada, então um plástico não tem propriedade organoléptica sabor. Nem cor também, né, porque ele é transparente. Forma, nós conseguimos detectar pelo tato e é uma propriedade, né, que está presente apenas nos sólidos. Por exemplo, um pente, né? Tem um formato aqui que mesmo eu pelo tato, se eu fechar os olhos, eu consigo identificar. A matéria, quando ela se encontra no estado líquido e no estado gasoso, ela não tem uma forma definida. Então, qualquer líquido e qualquer gás não vai ter essa propriedade. E textura, temos aqui alguns exemplos interessantes, né? Essa lixa aqui de unha, por exemplo, quando você passa o dedo, você sente que ela é áspera. Então, ela tem essa propriedade, né, organoléptica de textura. Esse lápis aqui, ele tem essa parte aqui da madeira que ela é dura, né? Exemplo de textura também, e essa parte aqui mais macia. A segunda propriedade específica da matéria são as propriedades químicas. As propriedades químicas, elas envolvem reações químicas, ou seja, transformações que acontecem na matéria, né, em substâncias que a gente chama de reagentes, e elas geram substâncias que nós chamamos de produtos. Quando duas ou mais, ou uma só, né, substância reage formando um produto totalmente diferente, houve uma reação química. E existem algumas evidências para a gente saber que aconteceu uma reação química. Quais são? Mudança de cor, mudança de odor, liberação de luz, liberação de calor, liberação de gás. Quando acontece uma reação química, uma dessas 5 ou mais de uma dessas acontece. Uma das propriedades químicas que podem estar presentes em algumas matérias é a ferrugem. Ela acontece, né, em metais feitos de ferro, obviamente. Então, por exemplo, aqui, não é o caso desse parafuso aqui, ele não está enferrujado, mas é só para exemplificar. A ferrugem ela acontece quando o ferro que está contido no material, no metal, reage com o oxigênio que está presente no ar ou no vapor d'água que está presente na atmosfera. Um plástico, por exemplo, não vai sofrer ferrugem. Um vidro também não vai sofrer ferrugem. Não é uma propriedade específica que está presente nessas substâncias. Outra propriedade química que é específica da matéria é a combustão. Se eu pegar um pedaço de madeira, facilmente a madeira entra em combustão se eu tacar fogo. Se eu pegar o álcool, ele facilmente pega fogo. A gente chama isso de substâncias inflamáveis. Um metal, como por exemplo esse apontador aqui, feito de metal, você pode tacar fogo, você pode, né, jogar, acender o fósforo e tudo, que ele não vai pegar fogo tão fácil. Ele pode derreter, né, que é uma consequência do aumento da temperatura, mas a combustão não está presente nele. Outra propriedade específica da matéria, que é uma propriedade química, também é a corrosão. A ferrugem é um exemplo de corrosão. Existem outros tipos de corrosão. Existem materiais que causam corrosão, por exemplo, em plásticos. Alguns solventes podem gerar corrosão em metais. Por exemplo, tem essa moeda aqui. Ela não é de níquel, mas ela sofreu corrosão. Começa a aparecer umas manchinhas escuras, esverdeadas, isso é sinal de corrosão. Então, esse material da moeda, ele tem essa propriedade de ser corroído.
Ácidos também geralmente corroem metais, né? Ácido sulfúrico, ácido clorídrico, por isso que é muito perigoso e a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trabalha com esse tipo de coisa, principalmente na cozinha. Produtos de limpeza tem muitas substâncias corrosivas. Outra propriedade química, né, que é específica da matéria é o amadurecimento. Por exemplo, mamão, que é uma fruta, isso acontece, né, com substâncias que são orgânicas, como as frutas e as coisas que a gente come, e também o nosso corpo, o corpo dos seres vivos. Então, o mamão, por exemplo, quando ele está maduro, ele adquire uma cor, ele adquire um cheiro, né, específico. Né, e se você deixar tempo demais, vai acontecer o quê? A consequência disso que é a decomposição. A decomposição, que também é outra propriedade específica da matéria, acontece com os seres vivos. Por exemplo, eu tenho aqui um cacto, que é um vegetal, ele está vivo, né, fazendo fotossíntese. Quando ele morrer, ele vai sofrer a ação de micro-organismos, e aí vai acontecer várias reações químicas, por isso propriedades químicas, que são características da decomposição. A terceira propriedade específica da matéria são as propriedades físicas, que diferentemente das propriedades químicas, elas não alteram, não geram novos produtos, não geram novas substâncias. E o importante delas, para você diferenciar das propriedades químicas, é que elas não alteram nem a composição da substância, da matéria, nem as características dela. Uma delas é o calor específico. O que é o calor específico? É a quantidade de energia que você precisa fornecer a uma substância para que 1 grama dessa substância eleve a temperatura de 1 grau Celsius. O calor específico é medido em calorias por grau Celsius, e uma das substâncias que a gente comenta muito que tem alto calor específico é a água. A água tem um elevado calor específico. Por quê? Porque a água demora muito para aquecer e demora muito para esfriar. Então, substâncias que têm baixo calor específico, como por exemplo os metais. Os metais, né, como esse apontador aqui de metal, como esse material aqui do celular, se a gente aquecer, ele rapidinho fica quente. Por isso que o ferro de passar roupa é feito de metal e aquece muito rápido. Mas se você esfriar, também é muito rápido. Uma outra propriedade física da matéria é a densidade, que eu já expliquei num vídeo anterior, né, que é justamente a relação entre massa e volume. A densidade é medida em gramas por centímetros cúbicos. A água é um exemplo bastante utilizado quando a gente fala de densidade. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, assim como o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E quando a gente fala de densidade, a gente costuma falar muito sobre os líquidos, mas os gases também, já que são matéria. Então, por exemplo, se você está dentro de uma piscina e você solta bolhas de ar, o que vai acontecer? Essas bolhas de ar vão subir, vão para a superfície da piscina e vão, né, ser liberadas na atmosfera, comprovando que o ar é menos denso que a água. Uma outra propriedade física é a condutibilidade, que é a capacidade da substância conduzir calor e eletricidade. Algumas substâncias são capazes de conduzir com muita facilidade, outras com pouco ou nenhuma. As substâncias que conduzem muita eletricidade são os metais. Ora, em compensação, o que a gente chama de isolantes térmicos, por exemplo, são os plásticos, né, a madeira. A madeira, por exemplo, né, é um péssimo condutor tanto de calor quanto de eletricidade. O plástico também são considerados isolantes térmicos em comparação com os metais. Outra propriedade física que é específica da matéria é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. A gente dá sempre o exemplo da água. O ponto de fusão é a temperatura em que, numa determinada pressão, essa substância passa do estado sólido para o estado líquido. E ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso nas mesmas condições de pressão. A pressão é muito importante, porque ela vai influenciar justamente na temperatura em que vão acontecer essas coisas. Então, para o caso da água, o ponto de fusão da água a 1 atmosfera, 1 atm, é 0 graus Celsius. E para o ponto de ebulição da água, a pressão de 1 atm é 100 graus Celsius. Exemplo do ferro. Os metais, por exemplo, têm elevadíssimos pontos de fusão e ponto de ebulição. O ponto de fusão do ferro é 1535 graus Celsius e o ponto de ebulição é 3000 graus Celsius. Você precisa aquecer o ferro a 3000 graus Celsius para ele poder virar gás. E a pressão é importante. Por quê? Para nós que vivemos aqui numa cidade a nível do mar, como por exemplo o Rio de Janeiro, a água sempre vai, por exemplo, ferver a 100 graus Celsius. Mas conforme você aumenta de altitude, a pressão vai diminuir. E a pressão diminuindo, ela facilita com que, por exemplo, a água e qualquer outra substância tenha um ponto de ebulição mais baixo, porque a pressão está atuando menos.
para conter as partículas, né? Porque para uma substância passar de um estado físico, por exemplo, líquido para o gasoso, as partículas têm que se afastar. E com a pressão mais baixa, isso facilita com que elas se separem, tá ok? Uma substância que não tem nenhuma das propriedades organolépticas que eu citei, né, nem cor, nem cheiro, nem odor, nem forma, nem nada, é a água. A água não tem propriedade organoléptica. Outro exemplo é o ar. Bom, alunos, então, essa é a segunda e última parte da videoaula que eu fiz sobre propriedades da matéria, gerais específicas. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem escrever nos comentários aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Um grande abraço.